Convido a você, amado ouvinte, amado irmão, a compartilhar conosco da palavra, o Salmo 93, alguns versos. E convido você a se inscrever nesse canal. É um canal de mensagem, um canal proposto a anunciar a palavra de Deus ao seu coração. Todos os dias temos mensagem que alcança a sua alma para a edificação. Então, quero convidar você a ler o Salmo 93, e aqui diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido e não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Os mares levantaram, ó Deus. Os mares levantaram a sua voz. Os mares levantaram as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Firmes são os teus estatutos. A santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Amado ouvinte, amado irmão, a palavra de Deus, ela sempre é gloriosa. A palavra de Deus sempre vai expressar a adoração, o louvor. Ela vai pontuar pontos muito importantes para que a humanidade seja alcançada pelas benesses do Senhor. Deus sempre quer o melhor para o ser humano. Deus tem propósitos e na sua estratégia e os seus desígnios, Deus quer sempre falar ao coração do homem, revelando a sua bondade, revelando a sua misericórdia, para que todos possam ser alcançados. Nós podemos aqui olhar no Salmo 93 algo maravilhoso, que quem conhece a história de Israel sabe que na história de Israel, o povo, após adentrar na terra prometida, Deus deu uma ordem ao seu povo: vocês devem eliminar todos os povos após o Jordão. Vocês devem tirá-los, conquistar a terra, porque é promessa minha conceder a vocês grandes maravilhas. Então, o ato de Deus é expressar que todos os povos, os heteus, fariseus, jebuseus, toda a série que relata na passagem bíblica um mandado de Deus para eliminá-los, era o cuidado de Deus para com seu povo, prevendo no futuro que esses povos, se estivessem ainda atuando, vivendo ou participando no dia a dia da estada do povo de Deus na terra prometida, poderia vir a atrapalhar, ou seja, a confundir os corações do povo de Deus com outras opções de deuses, com outras propostas de ídolos. Então Deus, prevendo toda essa situação, Deus fala para Josué, para o seu povo, dizendo: ao entrar na terra prometida, vai espalhando esse povo, vai eliminando-os da face da terra, porque a iniquidade deles já tem subido de tal forma que eu também já tenho um juízo para eles. Então, elimina esse povo, porque não são coisa boa. Assim estabeleceu Deus, dentro de uma leitura para provisionar, ou seja, prevenção, o cuidado de proteção ao seu povo. Proteção para que o povo não se misturasse e não perdesse o sentido e o propósito da bênção de Deus. E quando nós olhamos o Salmo 93, nós vamos ver o salmista trazendo
a lembrança que Deus é majestoso, que Deus é o ser poderoso. Não há como ter outros deuses como o nosso Deus. E ele traz de uma maneira tão especial essa condição, e ele diz: o Senhor reina. Ele está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido e não pode ser abalado. Dentro dessa realidade, o salmista está fazendo uma observação, mostrando que não há outro Deus. Não há quem possa se igualar a Deus. E aqui também nós temos que fazer uma leitura dentro da cultura da época em Canaã. Existiam deuses cananeus, tais como Baal. Baal era um deus que na época, na escrita deste salmo, o salmista está fazendo alusão, mostrando assim, quem é Baal? Baal, que era o detentor da chuva, o deus da água, o deus que tinha dentro da mitologia, da cultura dos deuses pagãos, um grande poder e uma influência sobre a agricultura, sobre a chuva, sobre os mares, sobre os rios. Então, passava-se a ideia de que Baal era Deus poderoso. E aí o salmista fala: não, eu vou falar do meu Deus é maior, o meu Deus é majestoso. O meu Deus, antes de todas as coisas existir, Deus já estava lá. E aí ele começa a descrever o poder e a soberania de Deus no Salmo 93, e ele diz: o teu trono, ó Deus Jeová, Todo-Poderoso, o teu trono está firme desde a eternidade, desde a antiguidade. Não há outro trono que subsista esse período. Só tu és Deus. E aí ele diz a respeito que ele, Deus, existe antes de todas as coisas. Ele também diz que o Senhor, ele tem toda a majestade. Toda glória, todo louvor, toda honra é necessária para Deus. Não há Deus que possa se igualar a Jeová. E aí ele vai trazer dentro da poesia desse salmo a questão dizendo: olha, os mares levantaram, os mares, ó Deus, levantaram a sua voz. Os mares levantaram as suas ondas. E aí ele vai dizer: Deus, há um Deus aí de D minúsculo, dentro da mitologia cananeia, que diz que é o Deus dos rios, das águas, dos mares, que é um Deus que faz um movimento, é um Deus que faz muito barulho por aí, mas olha só, ó Deus, tu és o Senhor que está acima de todas essas questões. Tu és o Senhor que abriu o mar vermelho. Quem é Deus terreno, pagão, que pode abrir o mar vermelho e fazer o seu povo passar, atravessar com os pés em seco? Quem é? Quem é o Deus maravilhoso que pode, ao fechar as portas dos mares, consumir todo o exército da nação número 1 da época? A maior nação com poder bélico. Ela era a principal da época. Quem é Deus que pode exterminá-los, apagar a sua história e contar que os grandes feitos foi o Deus Jeová, que através dos mares sepultou a nação e o povo do Egito? Olha, dizem por aí os cananeus, os pagãos, que Baal é Deus que faz maravilhas. Mas aí eu vou olhar para o livro de Reis
e vou contemplar, ó Deus Jeová, tu que és soberano, tu que és poderoso, e que tu estás nas alturas, todo o poder está nas tuas mãos. E aí o salmista fala no verso 4, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais poderoso do que grandes ondas do mar. Então o salmista vai trabalhar na poesia a glória de Deus, o poder da soberania do Altíssimo em relação a esse Deus Baal, que se diz todo-poderoso. E aí nós lembramos de Elias. Quando Deus fala, Elias, vai lá e diz a Acabe que eu, o Deus todo-poderoso, vou estar cerrando sobre a terra qualquer possibilidade de ter condição de chuva, de sereno, de orvalho, ou seja, fecho eu os portais do caminho das águas. E sendo assim, vamos ver como que fica esse Deus que se diz o detentor do controle das águas. E você conhece a história. Elias proferiu que 3 anos e meio não haveria água, chuva, não haveria sereno, orvalho, e Deus cumpriu o seu propósito. E clamaram a Baal, buscaram a presença de Baal, e Baal não pôde fazer. Sabe por quê? Porque existem deuses por aí que diz tanta coisa, oferece tanta proposta, mas são deuses limitados, que não têm o poder como o teu Deus, Senhor Jeová, tem. Não tem condição e soberania sobre toda a terra, sobre a natureza. Fazem muito barulho, muitos ruídos, como nos diz aqui no verso 4, os ruídos das grandes águas, mas assim, são incapazes esses deuses. Então nós aqui estamos apresentando um Deus todo-poderoso, Senhor Jeová, o Deus da eternidade, Criador dos céus e da terra. Esse sim é majestoso, esse pode controlar o vento, pode controlar a chuva, esse pode controlar, dar a vida e tirar a vida. Esse é Deus sobre todos os deuses, esse é o Senhor. E ele tem um projeto glorioso e maravilhoso que revelou, sim, revelou na pessoa de Jesus, o seu Filho amado, na cruz do Calvário, para revelar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia e poder te alcançar. Quem é outro Deus que morre na cruz do Calvário por você? Quem é outro Deus que possa dar a vida por você? Somente Jesus, o Altíssimo, o Filho do Deus vivo, pôde morrer na cruz do Calvário para trazer a você a libertação do pecado, para perdoar a sua alma, escrever seu nome no livro da vida e conceder que Ele é Deus. Então, esse Salmo 93, o salmista vem confrontar o mito que se dizia que Baal era o Deus Todo-Poderoso. E ele revela, antes de Baal ter a sua participação na história pagã entre os deuses, eu tenho o Deus Jeová, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Eterno. Ele está antes de todas as coisas. Ele está antes da criação. Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é o que controla as ondas, estabelece aonde as ondas vão parar, na praia. Ele botou limite para o mar, Ele separou a terra da água e tornou tudo maravilhoso na criação. Deus é Deus. Se você quer servir e temer a um Deus, tema ao único Deus, Todo-Poderoso. Ele está sempre, a proposta dele está sempre ouvindo o teu clamor, pronto a te abençoar, pronto a chegar diante de você e
retomar o ritmo da sua alma, da sua vida, para estabelecer o estatuto dele, a santidade dele, a presença dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça sobre a sua vida. Vamos orar nesse momento e declarar que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Pai de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Diante de Ti estamos nesse momento, Senhor, com mais uma proposta da palavra para revelar a Tua grandeza, a Tua soberania, o Teu poder. Abençoa Teus servos ouvintes que nesta manhã estão a ouvir a Tua palavra e outros que vão ter acesso a esta pregação. Deus, que Tu possas verdadeiramente revelar a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade. Pai de amor, em nome de Jesus, pedimos para todos sempre. Amém e amém.